A vocês, alunos, e aos inscritos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês que estão chegando agora também sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o casal inicial. Muitos têm dificuldade na seleção do casal ou dos casais iniciais, que é o que eu recomendo no meu curso, eu recomendo nos meus vídeos. Iniciar com pelo menos 2 casais. Isso dá uma linhagem paralela e ela traz muitos benefícios. Hoje é uma necessidade trabalhar com linhagens paralelas. E o problema é a seleção desse casal inicial. Muitos têm dificuldade, tem até um certo drama na escolha desse casal. Mas eu quero nesse vídeo tranquilizar vocês e dizer que não precisa ter aves perfeitas, até mesmo porque elas não existem. Vocês precisam entender que vocês nós estamos fazendo um trabalho de melhoramento genético. O nosso objetivo é evoluir essas aves a cada cruzo, a cada ano, e isso é feito através dos cruzamentos. E como a gente vai introduzir material genético novo ao longo do tempo, esse material genético novo ele é selecionado, são aves que a gente já vem trabalhando. Isso dá para a gente a garantia que essas características vão se somar ao longo dos anos, ao longo dos cruzamentos, e vai trazer a evolução das nossas aves. Então, vocês precisam desencanar sobre o casal inicial. O que é que eu recomendo que vocês precisam observar? Falando de características, eu tenho as características que eu comprovei através dos meus trabalhos que fazem diferença durante o desfile, na feira de exposição que as minhas aves estão se apresentando. E essas características, quem já me conhece, são 3, eu não posso aqui estar falando dessas características, vocês sabem muito bem porquê. E para mim essas aves precisaram iniciar com essas 3 características, sendo portadoras e tendo a capacidade de transmitir para pelo menos 50% dos seus filhos, da sua descendência, essas características. Isso quer dizer que tem uma boa transmissão, que a minha chance de ter sucesso ao longo dos anos com casais que têm essa capacidade de transmitir pelo menos para 50% dos seus filhos. E quando eu falo isso, a gente tem que levar em consideração as fêmeas também. As fêmeas a gente vai levar ali 2 anos para saber se elas herdaram essas características. Não devemos levar em consideração só os machos. Mas as fêmeas também devem ser levadas em consideração para esse cálculo da transmissão. Para somando tem que dar pelo menos 50%. Então tem aquela ideologia de que as aves precisam ser perfeitas, que elas precisam já estar prontas para fazer um trabalho de melhoramento genético. Se vocês têm essas aves já, que elas são perfeitas, não precisa fazer trabalho de melhoramento genético. Elas vão dar bons resultados, não importa como vocês cruzem. Então eu quero que vocês entendam isso. Não precisa ter toda essa dificuldade na escolha desse casal. Elas têm que ser portadoras das características que vocês consideram que são produtivas durante um evento, que essas características vai fazer diferença. Você já tem que ter comprovado que essas aves são capazes de transmitir pelo menos para 50% da sua prole essas características. Para muitos isso parece muito, para outros parece poucos. Isso vai depender da avaliação de vocês, mas é o que eu indico, para pelo menos 50% da prole tem que herdar. Isso é um bom indicativo, porque um galo, por mais que ele seja bom, ele só vai transmitir 50% do que ele é, do mesmo modo a matriz. Então essa metade que vai ser herdada do galo junto com a metade que vai ser herdada da fêmea, essas boas características têm que estar presentes em pelo menos 50% dos filhos. Isso é o que qualquer pessoa precisa para começar um trabalho de melhoramento genético. Ao longo dos anos, ao longo do desenvolvimento das linhagens, a gente vai fazer seleções, e essas seleções vai trazer novas características. Então entenda que é através do tempo que a gente vai melhorar nossas aves. Como eu já falei, se as aves já são perfeitas, não precisa fazer melhoramento genético. E a gente sabe que aves perfeitas não existem. Então precisa fazer esse trabalho. Mas desencanem desse negócio, dessa dificuldade que tem. O trabalho é de melhoramento genético.
a gente vai fazer melhoramento genético e vai fazer com que essas aves venham a evoluir. Então, entendendo isso, tendo essa ave em mão, é dar início ao trabalho de melhoramento genético. Quem ainda não é meu aluno, provavelmente não está entendendo muito o que eu estou falando. Mas aqui nesse canal, esse canal aqui é novo, é um novo canal. No canal principal tivemos uma onda de denúncia, no qual o canal foi derrubado. E aqui nesse canal estou recomeçando de novo para tentar levar um pouco mais de conhecimento sobre o melhoramento genético. Para vocês que ainda não me conhecem, não tenham preconceito, entendam as coisas que eu vou falar. Eu sei que vocês têm as ideologias, os pensamentos, as experiências de vocês, mas eu tenho certeza que o meu canal, o que eu falo aqui, vai agregar muito valor aí no seu criatório e na sua cocheira. Então, pelo menos tente entender as coisas que eu falo. Se você achar que não serve, que beleza, mas tente entender aquilo que eu falo nos meus vídeos, o que eu tento mostrar. Então, tendo essas aves em mãos e já sabendo que elas transmitem esse percentual que eu indiquei aqui, agora é dar início aos cruzamentos. E após o início dos cruzamentos, que a gente vai ver se essas aves elas vão servir para a tabela, para a consanguinidade. Para quem ainda não me conhece, a consanguinidade ela é uma ferramenta que se faz necessária no melhoramento genético do galo Moura. Se vocês já viram meus outros vídeos, vocês já entenderam o porquê. Caso vocês não tenham visto esse vídeo, eu vou deixar em algum canto aqui da tela os vídeos onde eu falo sobre o porquê de ter que usar a consanguinidade para que vocês entendam. Então ela é uma ferramenta aliada à tabela de Felt, que é outra ferramenta, aliada a um trabalho de estatística, que também é uma ferramenta. Isso vai trazer para a gente um controle preciso do que estamos fazendo no nosso trabalho. Então, conforme a gente vai avançando na tabela, a gente vai analisando o que está sendo fixado, os defeitos. Eu não falei muito dos defeitos, mas esses defeitos também têm que ser avaliados. Eu não posso de maneira nenhuma usar aves que tenham um defeito que pode fazer com que essa ave venha a perder um desfile. Então, esses defeitos eles têm que ser levados em consideração. Então, é análise de vocês. Eu tenho meus critérios, vocês com certeza também têm o de vocês. Então, eliminando essas aves que têm esses defeitos. E ao longo dos cruzamentos, no avançar da tabela, eu quero também deixar uma experiência para vocês, que o que vocês vão ver ao longo da tabela não vai ser nada diferente do que as aves iniciais já mostram, ou as famílias das aves iniciais. Por exemplo, a família do galo inicial, ele tem os defeitos dele. Esses defeitos foram manifestados nos irmãos, nos tios, avós, enfim, na família desse galo. E quando for fazer um trabalho de cruzamentos, esses defeitos que vão ser herdados, eles não vão ser diferentes dos que a família dele tem. Os mesmos defeitos vão se manifestar. O que se deve ter atenção é o defeito também do lado da fêmea, da matriz inicial. De preferência que esses defeitos sejam parecidos para que não se somem. Por exemplo, o galo inicial tem o defeito A e B, e a matriz C e D são defeitos que podem se somar em uma única ave. Então isso não é o que a gente busca, é uma coisa que vocês devem prestar atenção. Se forem defeitos que possam se somar, que seja um defeito que não venha comprometer tanto a apresentação daquelas aves. Então isso é uma coisa que vocês devem ter atenção, porque o método que a gente vai usar para fixar as características e unir essas características entre as linhagens no final do nosso trabalho, no final de cada processo ali no qual a gente vai unir duas linhagens, essas características junto com os defeitos, eles podem e vão se somar. Entenda que não vai ser só as boas características que vão se somar para fazer com que essas aves evoluam. Os defeitos também vão se somar ao longo do processo. Então, deve-se ter uma atenção muito grande aos defeitos. E isso eu falando de defeitos que vão comprometer, que podem comprometer a apresentação. Tem os defeitos físicos também que algumas linhagens têm. Eu já passei por
por esse problema e tive que eliminar uma linhagem inteira. Hoje no criatório, na época que eu estou gravando esse vídeo, eu eliminei uma linhagem inteira por causa desse tipo de problema que acontece no defeito físico. No início ali, devido a estar no início da consanguinidade, do trabalho, do processo, ele pode não manifestar ali de uma forma que venha comprometer o trabalho. Porém, conforme vai avançando e surge um defeito físico que já está presente, repetindo, esse tipo de defeito ele já está presente lá na família daquelas aves, ele pode se manifestar no percentual muito grande. Então, a partir do momento que esses defeitos se manifestam em um percentual muito grande, esses animais precisam ser descartados, porque vão transmitir um defeito físico, por exemplo, que foi o que aconteceu nas minhas aves. Problema de corcunda, problema de uma deformação nas pernas, uma formação nas pernas. Então, uma coisa que saiu do controle, não teve como resolver. Se fosse usar a linhagem paralela para, no caso desse problema, tentar solucionar, com certeza ele teria a solução, porém, mais na frente esse problema poderia voltar a surgir. Então, não valia a pena introduzir essa linhagem no meu trabalho, ela teve que ser eliminada. Então, são coisas que vocês também precisam ter atenção. E um outro ponto é a parte de doença. Se vocês observarem, toda ninhada, por mais que vocês tenham cuidado, e falando nisso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro link, o link do meu curso, e no segundo o link do e-book grátis, no qual eu mostro um manejo para pintinhos de 0 dias até os 10 meses de idade. É gratuito esse e-book, vocês podem baixar e aprender um pouco mais sobre. Então, por mais que vocês tenham até mesmo o cuidado que eu ensino lá nesse e-book com os pintinhos, vocês vão ver que cada ninhada vai ter um percentual ali, mais ou menos de 2 a 6% desses pintinhos que não vão desenvolver. Eles, mesmo com cuidado, eles vão desenvolver doenças. Esses pintinhos, principalmente na consanguinidade, esses pintinhos devem ser identificados desde o início. Assim que desenvolver esse problema, vocês têm que marcar ali qual foi esse pintinho, a anilha dele, para que quando se ele chegar na fase adulta, ele não possa ser introduzido nos cruzamentos. Porque se vocês observarem, vai ter também ali aqueles pintinhos que desde pequeno vão ter uma saúde melhor, não vão pegar doenças, não vão pegar nenhum tipo de doenças que atrapalharam no seu desenvolvimento muscular, no seu desenvolvimento biológico, ou seja, aquele pintinho que sempre cresceu forte, saudável, imperativo, mostrando ali suas características da ave mura. E tem os pintinhos que vão ficar raquíticos, acontece, é um problema genético isso. Então, esses pintinhos que apresentam esse tipo de problema, eles não podem de maneira nenhuma ser utilizados nos cruzamentos. Eles precisam ser identificados e posteriormente, se chegar na fase adulta, eles são fruto de descarte. Pode se apresentar um macho desse, com certeza, sem dúvida, se ele tiver características que dê para ele se apresentar, sem dúvida nenhuma. Eles podem se apresentar, mas para cruzamentos eles não podem ser usados, porque eles vão transmitir isso para os filhos. Eles são ali aves que são portadoras e que com certeza vão transmitir. Quem já me conhece já há mais tempo, já me ouviu falar várias vezes que eu tenho aves que são pré-candidatas a reprodutores e matrizes. Essas aves são exatamente as aves que não manifestaram esse tipo de problema, de doença. Então essas aves já são pré-candidatas a reprodutoras e matrizes, reprodutores e matrizes. Então esses que desenvolveram doenças já não servem. E esse é um outro problema que vocês devem observar. Talvez quem faz cruzamentos normal não dê tanta importância para isso, porque fazendo cruzamentos normais sempre está introduzindo DNA novo. Isso é um problema geralmente que é recessivo e ele vai ficando ali nulo e não tem tanta importância. Mas para o trabalho de melhoramento genético, utilizando a consanguinidade, é muito importante que vocês tenham anotado as doenças que aquela linhagem tem suscetibilidade, e tanto do macho quanto da fêmea.
Identificar as aves, tem que ter um registro de quais doenças elas pegaram, em que fase da vida, o tratamento que foi feito, se o resultado daquele medicamento para aquela doença foi bom. Isso tudo são dados que são muito importantes no trabalho de melhoramento genético. A performance atlética, ela é dependente 100% desse tipo de análise. Muitos podem falar assim, é fácil falar de cruzamento, de melhoramento genético no galo Mura, se observar só essas características. Mas é muita ignorância de quem fala isso, não ter noção, é muito ser sem noção de não entender que esse tipo de problema vai afetar o atletismo das aves lá durante um desfile no qual elas vão se apresentar. Então entenda a importância de ter essas anotações, ter essa análise. Então esse é um ponto que se deve observar nos cruzamentos, na sequência dos cruzamentos. Não é só as qualidades, os defeitos, não se prende só aos defeitos que vão ser observados durante a apresentação, mas também esse tipo de defeito biológico, defeitos físicos, problema de plumagem, todos esses tipos de defeitos que podem ser doenças também devem ser observados, pois esses problemas, se forem negligenciados, eles também vão se somar, como eu já falei para vocês. Então, aqui desmistificando um pouco isso do casal inicial, quem já cria já há bastante tempo, já tem essas aves, já tem esses casais formados que são capazes de transmitir, de fazer, eles têm tudo isso que eu já falei. Esqueça aquele negócio da perfeição. Um detalhe que eu sempre gosto de falar nos meus vídeos também, o que vocês gostam precisa ser efetivo, precisa trazer a vitória, precisa ser um dos pontos que traz vitória durante os desfiles. Então vocês têm que gostar do que é efetivo, óbvio. Então esse é um ponto que eu falo para vocês terem atenção. E se vocês querem evolução do seu plantel, das suas aves, vocês têm que entender uma coisa. O cara que tem dinheiro, ele sempre vai fazer um merchan e vai fazer um somebody love para as aves deles, para aquilo que ele tem. Mas entendam que ele é um cara que tem dinheiro. Muitos desses criadores que têm um poder aquisitivo maior, eles não precisam estar se preocupando com melhoramento genético, eles não precisam se preocupar tanto com cruzamentos. Eles têm acesso à fonte, eles têm acesso a quem faz esse tipo de trabalho, tem dinheiro para pagar o valor necessário dessas aves e tem acesso a essas aves. Já aquele criador que é de pequeno, médio porte, aquele criador que está iniciando, que não tem ou que não tem um poder aquisitivo, é um dizer dos galistas que tem mais dinheiro falar que o preá é o galista pequeno, mas longe disso. Se vocês analisar o animal preá, quem conhece, é um animal que foi caçado, que é caçado ainda até hoje por muitas famílias que vivem na área rural, que dependem dessa caça, que é o meio de vida dessas pessoas. Eu não julgo, não sou juiz, estou aqui para julgar quem faz isso, é o meio de vida, é a cultura daquelas pessoas. Quem não compete a mim dizer se é certo ou errado, mas se vocês forem pesquisar aí lugares onde tem essa cultura, vocês vão ver que a facilidade de pegar um preá é muito grande. Se tem uma família de preá vivendo num lugar ali, o camarada vai lá, cava um buraco, faz um tipo de armadilha, vai cair toda aquela família, porque o preá é um bicho inocente, ele não vê maldade no homem, não vê o homem como um predador. Então é muito fácil de capturar o preá, salvo onde ele é caçado, muito perseguido, onde ele já está sumindo daquela região, já entendeu que o homem é um predador. Mas onde é que eu quero chegar? O preá, que o galista grande fala, é todo criador pequeno que não tem dinheiro. Mas o que tem de galista rico, preá, não é pouca coisa não. O cara não sabe por onde nasce uma pena de um galo, ele depende do tratador, ele depende da equipe que trabalha com ele. Então tem muito galista pequeno que é um grande galista, entende muito sobre galo, entende sobre cuido, sobre trato, sobre cruzamentos. Então o preá é aquele cara que é fácil de enganar, é o cara que não entende nada sobre galo.
Então não sejam pré-A, sigam o nosso canal e aprendam um pouco mais sobre o galo moura brasileiro. Todos os manejos descritos aqui nesse vídeo estão de acordo com a portaria 1998 de 2018, que garante a saúde, o bem-estar e o manejo do galo moura brasileiro.